Pois é, minha gente, hoje eu vou gravar aqui um vídeo que ele não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai entender e nem se agradar do que eu vou falar, que eu vou falar a verdade. E geralmente a verdade as pessoas não gostam, eles preferem a mentira. Mas o que eu vou falar é o seguinte: ó, meus amigos, vocês que escutam vídeo, história em YouTube, em Kawaii, preste bastante atenção nas histórias, nas conversas que vocês ouvem. Vocês lembram quando eu gravei um vídeo aí que eu disse que, quando eu falei sobre a palavra mundana, que eu disse que era, que tudo que tem no mundo é de Deus e foi Deus que fez, e tudo é bom e tudo serve para alguma coisa e tudo é útil, tudo é serve, tem algum significado e serve, o que não serve para mim serve para o outro, e é verdade. Quando você for ouvir, é que nem eu disse, ó, quando a gente vive no mundo é para escolher as melhores coisas, as melhores maneiras, as melhores coisas para sobreviver, para aproveitar, para aprender, para ensinar. Vocês têm que prestar bastante atenção às palavras. Quando eu falo estuda as palavras, estudar as palavras. Quando, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, tipo debochando de outra pessoa. Que a pessoa, por exemplo, a pessoa é simples, pobre, que nem eles digam. Que pobreza é simplicidade, ó. Às vezes a pessoa é simples, não tem o que mostrar, bem material para mostrar para o mundo. Mas tem uma coisa que ninguém tira de você: vergonha, caráter e valor. Você tem. E fé em Deus. Você tem que ter cuidado com as palavras que você escuta para você não se deixar levar, ó, não deixar emprenhar sua mente com palavras. Como, por exemplo, quando a pessoa fala prosperidade, tipo debochando, você tem que saber o significado da prosperidade. Ó, minha gente, gente próxima e prosperidade, a melhor prosperidade que tem na vida do ser humano é o ensinamento e o aprendizado. É o ensinamento e o aprendizado. A pessoa que ensina o outro sair do abismo, o outro se livrar, o outro se defender, e a pessoa que aprende, ele está fazendo a melhor coisa do mundo. Vocês sabem por quê, minha gente? Bem material é bom sim, é bom você ter as coisas. É bom, mas desde que você consiga aquilo com honestidade. Mas é melhor você deitar, ter uma noite tranquila de sono e você deitar sua cabeça tranquila num travesseiro e dormir com a consciência tranquila, de que você passar a noite assustado, sempre com medo de dormir e não acordar, amanhecer morto. Por quê? Por quê, mulher? Por causa do efeito, do seu efeito. Lembra, quando eu disse também que Deus se agrada, não é de bem material. Deus se agrada é das coisas que nós faz, das atitudes que nós tomamos, das coisas que nós faz. E o que agrada a Deus é o nosso efeito. E quem salva a gente é a fé, é a nossa fé. A fé minha não salva você, não salva seu filho, não salva seu marido, não salva seu vizinho, não salva seu colega. As minhas palavras desperta. Você tem que saber a diferença das coisas. A minha palavra desperta. Você não tem que ouvir meus vídeos, minhas palavras, para me seguir, para me copiar. Não. Você tem que ouvir a minha palavra, o meu ensinamento, para despertar a fé em você. Minha palavra, o que eu estou ensinando aqui é para despertar a fé em você. A palavra que sai da minha boca, ela só agrada a Deus e eu. Agora você aprende com o meu falar, com minha palavra, você aprende e desperta a fé. Por isso que tem pessoa que fala e ninguém nem ouve, porque a palavra dele é tão aborrecida. Em vez de ensinar, ele não tem caríssimo em ensinar. Ele desagrada com as palavras. Ó, minha gente, nós, ser humano, nós não pode viver copiando o outro. Porque o que salva a gente do abismo não é a copa, é a fé nossa. E o que Deus se agrada de nós não é da copiação que nós vamos copiar um pastor e nem eu, nem que vocês vão me copiar. É o que você faz, a atitude, como você vai agir, as coisas que você vai fazer. O que sai da sua mente e do seu coração. É as suas atitudes
É o seu efeito que vai lhe salvar e é seu efeito que vai provar sua fé para Deus. Você não tem que ter fé para provar para mim. Você não tem que demonstrar fé para mim. Você não tem que me agradar. Você tem que agradar Deus. É Deus que você tem que agradar com as suas atitudes, com os seus feitos. Porque você pode fazer bonito para mim, eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso ficar alegre, mas eu não posso lhe salvar. Só quem lhe salva é Deus, só quem lhe protege é Deus. Eu posso lhe despertar. Você tem que saber a diferença do despertar para o salvar. É a mesma coisa de copiar para pintar. Quando o menino está aprendendo a ler, o que o professor faz? Ele faz a letra, manda o menino cobrir. Você tem que saber a diferença de cobrir e de fazer, de copiar. Você não pode nem viver me cobrindo e nem me copiando. Você tem que... é que nem eu disse, ó, cada um de nós tem a personalidade da gente, tem as atitudes, tem o ego da gente, tem a boca para falar e tem o seu palpite, sua opinião, seu mapa astral, tem seu astral, tem sua energia, sua inteligência, sua sabedoria. A minha palavra vai servir para lhe despertar a fé. Agora a fé vai ser do tamanho que você quer em você, a sua fé. A fé remove montanha. O meu despertar serve para você se despertar, para se alegrar e se animar e buscar a presença de Deus. Eu posso lhe ensinar, mas você pode ainda ter mais fé do que eu. Você pode ser mais sabido do que eu, se você quiser. Eu posso lhe ensinar através de minha palavra, através do meu vídeo, da minha palavra, da minha história. Você pode despertar uma fé até maior que a minha fé. Que é disso que Deus se agrada. Você não pode viver por aí seguindo palavras, seguindo vídeo. Seguindo o que eu digo, não é deixar de ouvir um vídeo. Não é para você parar de ouvir um vídeo. É querer fazer igual o outro faz. Sabe? Porque aquela palavra que a pessoa falou, ela lhe desperta, mas ela não pode lhe salvar. O que vai salvar você é as suas atitudes que você vai fazer, as suas feitos. O que vai salvar é o seu efeito e o que vai lhe curar é a sua fé. Vai lhe curar, vai proteger sua casa, sua família, seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa. Vai proteger o que é seu. E você mesmo é quem tem que despertar isso em você. Porque ninguém aprende a ler sem ter um professor. E ninguém aprende a despertar a fé sem ter quem ensina. Por isso que a gente fala. Agora você tem que saber aprender. Aprender. Você não pode viver copiando e nem desenhando. Ó, se você fizer um desenho, aí você vai e manda o menino cobrir o desenho. Tem gente que sabe desenhar e não sabe pintar. Tem gente que sabe pintar e não sabe desenhar. Vocês sabiam que tem gente que sabe... É um ensinando o outro. O que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu não sei. É por isso que é necessário a gente ouvir uns aos outros. E aprender uns com os outros. Aprender e despertar a fé uns com os outros. Você para de se deixar levar por egoísta, por pessoa que só pensa nele próprio, por palavra. É que nem eu disse num vídeo aí. Tem vezes que a gente fala 1 quilo e se você for botar para apurar, quando termina não dá 1 grama. Todo mundo erra nas palavras, todo mundo erra no efeito, todo mundo erra nas atitudes. Agora, para isso você tem que ter, ligado com Deus, para você despertar a fé, para Deus saber escolher em você, você ter sabedoria de escolher as melhores coisas, as melhores palavras, as melhores atitudes, as melhores feitos para você seguir e aprender. E despertar em você uma fé. E proteger sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, seu marido, sua esposa. É assim. É isso que a gente tem que vigiar, vigiar, ter cuidado. É nas palavras que a gente ouve, né? Você vai assistir uma televisão, preste atenção no que você está vendo, preste atenção às palavras que você vai ouvir. Você vai assistir um vídeo de internet, de YouTube, de Kawaii. Ouve, assiste, presta atenção. Se você ouvir uma palavra que você não entendeu, não vai assinar lá não vai tocar. Não é obrigado. Você ouvir é obrigado, agora não é obrigado, é você dar um like.
Mas ouvir você tem que ouvir para aprender e para despertar, porque através daquela história você pode aproveitar algumas palavras boas, aprender alguma coisa. Você, tudo que, é que nem eu disse, ó, tudo que existe é útil, serve para alguma coisa. Serve para rir, serve para chorar, serve para ficar triste, serve para ficar alegre, serve para ficar com medo, serve para ficar assustado, serve para ficar amedrontado, serve para ficar com nervoso, mas serve para alguma coisa. Tudo enquanto as pessoas fazem serve para alguma coisa, minha gente. Vamos despertar a falta de sabedoria que está dentro de nós. Vamos despertar para aprender mais. A gente não pode ouvir nem só o que é bom, não, e nem ver só o que é bom. A gente tem que ver o que é bom e o que é ruim. Agora você é que tem que saber escolher a melhor maneira para você viver. Quem tem que escolher o que melhor para mim viver é eu. E quem tem que escolher o melhor para você viver é você. Eu escolho a minha vida e você escolhe a sua. Você escolhe o que é bom para você e eu escolho o que é bom para mim. Nós temos que aprender a viver assim. E tolerar uns aos outros. Parar de criticar, parar de defamar, parar de botar defeito, parar de apontar, parar de zombar, de criticar, parar de ver, de valorizar, menosprezar as coisas dos outros. É que nem eu disse, se você tá vendo que tá errado, ensina a pessoa a sair, deixar de fazer, deixar de falar. Ensina, aí você tá agindo certo, se você ensinar. Fulano, tu tá fazendo isso aí não é bom. Isso aí tá errado. Por que tá errado? Por isso, por isso, por isso. Não faz assim que tá errado. Tá errado, não é bom você fazer. Faz assim, assim que dá certo. Aí você tá agindo certo, como Deus lhe ensinou. Agora você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, aí você, em vez de você despertar a pessoa, tirar a pessoa do perigo, tirar a pessoa do abismo, você vai zombar da pessoa, é criticar. Qual é o exemplo que você está dando que tem Deus? Cadê o exemplo? Cadê o Deus que está em você? Cadê o amor? Cadê o respeito? Cadê o caráter? Cadê a vergonha? Cadê a dignidade de você? É essa que é a dignidade. É por isso que existe muita pessoa que cai no abismo. É porque a pessoa segue o outro. Aí ele entra e mete o outro no buraco. Zombar, criticar, defamar, nunca é bom. Agora, falar, explicar para a pessoa uma coisa não é errado, não é pecado, não é errado, é bom. Agora vai de você querer ouvir. É muito mais fácil você ouvir uma aresia, uma besteira, dar atenção, de que você ouvir a verdade. Aí, porque a gente não pode copiar, sabe por quê? Porque o que Deus se agrada a nós é nossas atitudes e nossos feitos. Aí se você... É pecado copiar? É pecado copiar. Você prova isso? Eu digo, provo. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Ó, vou só dar uma demonstração onde é que tá na Bíblia. Lá quando a Eva comeu a fruta do pecado. A Eva não comeu a fruta do pecado? Que dá o conhecimento do bem e do mal? Comeu. Aí o que foi que ela fez? Ela não deu o marido? Deu. O marido não comeu também? Comeu. O que foi que Deus fez? Deus perdoou? Deus dispensou o Adão. Ah, foi a Eva que te ensinou a pecar. Eu vou perdoar o Adão e vou te castigar. Não. Deus castigou os dois. Deus deu missão por dois. Porque todos os dois erraram, porque seguiram um ao outro. O que Deus se agrada de nós é das nossas atitudes, do nosso efeito, não do que cega o outro. A gente escuta por escutar, a gente vê porque é necessário a gente ver, mas não é certo. A gente vive conforme ao efeito da gente, o nosso efeito é que a gente vive, conforme o nosso efeito. Deus deu exemplo por dois, os dois erraram, porque os dois comeram do mesmo fruto. Ele não dispensou o Adão e não castigou a Eva, ele castigou os dois, ele deu disciplina por dois juntos, porque os dois fizeram a mesma coisa. É mentira? Tô mentindo, minha gente? Mostra aí onde é que eu tô mentindo. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Agora vai você entender isso. Você entende se quiser, mas a verdade eu tô dizendo. É proibido falar a verdade? Não, não é proibido. Deus deu uma disciplina por dois, para o homem e para a mulher. Para a serpente, deu para os três erraram. Serpente errou, a mulher errou, não, a serpente errou quando ensinou,
A mulher pecou quando desobedeceu e o homem errou quando obedeceu a mulher, quando ouviu a mulher e seguiu. Se ele tivesse dispensado, não, mulher, eu não vou comer não, tu comeu, mas eu não quero porque Deus disse que não era para mim comer. Talvez Deus tivesse dado outra missão para ele, mas ele foi e seguiu a mulher, então Deus deu a mesma missão. Deu exemplo para eles. Deu dor para a mulher ia parir, ainda ia sentir dor, e deu uma disciplina para o homem viver do suor do próprio rosto e sustentar a mulher. Porque lá no Jardim do Éden eles comiam do bom e do melhor. Eles tinham de tudo, do bom e do melhor. Não trabalhava, não vendia, não comprava. Eles só tinham do bom e do melhor e sobrevivia. Mas aí, a partir do momento que a Eva desobedeceu e errou, aí Deus deu essa disciplina para o homem e para a mulher. Conforme nossos erros, Deus dá a nossa... Nós vive e Deus dá o nosso castigo, nós paga aqui na terra. Conforme o nosso erro que nós faz, as nossas atitudes que nós faz aqui na terra, nós paga. Aí quem não erra aqui na terra? Quem é o que não erra? Quem não peca aqui na terra? Todos nós erramos, todos nós pecamos. Agora tem aquela coisa. Vocês param de deixar emprenhar pelo ouvido, ó. Tem gente que corta a sina de outra pessoa, corta a sorte, a sina. Toma o pão da boca de outra pessoa. Ele toma, às vezes a pessoa ganhou, tem, o ladrão vem e rouba, tira da boca da pessoa. Corta a oportunidade da pessoa vencer, da pessoa crescer, da pessoa mudar de vida. Mas o que importa para Deus não é luxúria, não é riqueza, porque quando você morre você não vai levar nada. O que importa para Deus é nossa vergonha, nosso caráter, nosso efeito e a nossa fé. A nossa fé em Deus é isso que importa. O homem ele pode mostrar carro importado, mansão, prédio, piscina, os holofotes dele. Ele pode mostrar. Agora vamos ver se Deus está se agradando daquilo ali. Vamos ver se ele vai morrer de uma morte digna dada por Deus ou se ele vai morrer de uma doença feia, cair nos pedaços de um canso ou com outra doença pior do que o canso. Vamos ver isso, se ele está livre de maldição. O que é maldição? Maldição é doença. Maldição é alejo. Maldição é tudo que não presta é maldição. Vamos ver se ele está livre disso. Ele tem um carro importado, tem uma mansão, tem muita comida na mesa, pão de queijo, pão de ló, tem tudo na mesa. Agora vamos ver se ele tem saúde. Vamos ver se ele está bem com Deus. É isso. Você não consulta a consciência da pessoa, você vê o que a pessoa fala. A boca, quem tem boca fala o que quer. Agora quem tem ouvido ouve. Agora o coração, as atitudes, a mente da pessoa você não vê. Você vê o que a pessoa fala, você escuta o que a pessoa fala, mas você não sabe da consciência da pessoa lá dentro. O que está por dentro, só quem sabe é Deus. Não adianta você se deixar levar por ilusão, por conversa, por holofote, por grandeza, por luxúria. Você tem que ter a consciência limpa, o coração limpo, tranquilo. A maior prosperidade que Deus se agrada aqui na terra é do ensinamento da palavra. Quando você ensina o outro a sair do abismo. Quando você ensina o outro a se salvar. Quando você ensina o outro a se curar. Quando você ensina o outro a se defender do mal. É disso que Deus gosta. Da defesa do mal. Quando você ensina a pessoa a sair do abismo. Tirar o outro de dentro do poço. Quando você salva uma pessoa. Quando você ajuda uma pessoa a levantar, o caído levantar. Quando você mata a fome do que está fomento e a sede do que está do sedento, do que está com sede. É disso que Deus se agrada. É isso que é bom para Deus, que Deus gosta e que Deus se agrada. Não é quando você vai andando num carro importado, nem quando você vai voando dentro de um avião, pagando 2.000, 3.000 reais de passagem de um avião, não. É das atitudes, do efeito que você faz aqui na terra para salvar o outro. É quando você salva a pessoa, quando você cura, quando você liberta das armadilhas, das ciladas. É disso que Deus se agrada e gosta. Do efeito, por isso que Deus salva pelo efeito. É verdade, mulher, é verdade, está na Bíblia. Lê a Bíblia, conhece as histórias dos profetas, dos discípulos, que você vai descobrir se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Por que que Daniel foi salvo? Pela fé dele. Por que que Deus salvou o Jó? Ele perdeu tudo que tinha e Deus deu em dobro para ele. Pela fé dele em Deus. Foi pela fé, pelas atitudes feitas, pelo efeito da pessoa. Vê o que Daniel fez de errado, vê o que Jó fez de errado, vê o que Moisés fez de errado. E cada um erro que os profetas fizeram, eles pagaram pelos erros que fizeram.
cada um, e nem todo ele foi milionário, foi rico. É isso que a maior erro do povo é porque eles pregam a luxúria, grandeza. E a gente, primeiro, para conseguir a grandeza e a luxúria, você tem que sofrer. Primeiro você tem que fazer a sua obrigação aqui na terra, trabalhar. Agora, o que que adianta você ganhar dinheiro às custas do outro? Viver bancando luxúria às custas do outro? Você tirar a comida da boca de um idoso ou do inocente de uma criança para viver se engrandecendo, portando numa televisão ou no YouTube, ou num canal, ou num Kawaii, ou em outro canal qualquer. E enquanto tem milhões e milhões de crianças chorando de fome e idosos no leito do hospital morrendo amigo, por falta de Deus, por falta do conhecimento, por falta da verdade, do conhecimento da verdade. Porque eu não ouviu a verdade, porque não aprendeu. E mesmo que ouviu, não deu atenção, porque a palavra não animou, a palavra desagradou. Por isso que eu digo, nós temos que viver escolhendo as melhores palavras, as melhores pessoas que ensinam melhor, para nós aprender e se defender e despertar a fé em nós, para nós buscar o conhecimento, que é através do conhecimento que a gente descobre a verdade e aprende a ter fé em Deus. E se resiste à fé, resiste à palavra, resiste e busca a presença de Deus. É através do conhecimento, da palavra, do ensinamento da palavra. O bom professor ensina bem e o mau professor ensina mal. É assim, existe professor perfeito? Não. Existe um bom, um melhor e uns melhores. Sempre tem um melhor. Sempre tem o melhor, meu amigo. Tem professor que a gente só vai para a sala de aula dele mesmo porque é o jeito, mas a gente só mal suporta. E tem outros, se a gente pudesse, a gente ficava abraçado ele todo tempo, pegado na mão dele, segurando, sem poder sair de pé dele. É ou não é, minha gente? Tô mentindo? Tô mentindo, não é verdade. Do mesmo jeito é as palavras. Minha gente, cuidado com as palavras que vocês ouvem. Cuidado com os vídeos que vocês ouvem. Cuidado com as coisas, com os ensinamentos que vocês ouvem. Cuidado. Vigia. Por isso que Deus disse, vigia. Vigia, minha gente. Vigia e toma... Ó, escuta meus vídeos. Não me copeia e nem me desenha e nem me segue. Desperta a fé através da minha fé. Do meu conhecimento, desperta a fé em você. E aprende, procura descobrir a verdade na palavra, nas escrituras. O que é as escrituras? A Bíblia. Na Bíblia, descobre na Bíblia. Pega uma Bíblia que não é selecionada e lê o texto, a história de Daniel, a história de Jó, a história de todos os profetas. Que tem profeta, vocês sabiam, minha gente, que tem profeta aí que não está nem na Bíblia escrita a palavra, a história dele? Nessa Bíblia de hoje nem tem as histórias dos profetas todas. Tem meia história, um pedaço da história. Tem a ponta do iceberg, que nem eu digo. Digo, não peço segredo, não tenho medo de dizer. Eu não estou aqui, eu não sou rica, não. Eu sou rica dos poderes de Deus. Eu sou rica dos poderes de Deus. Eu sou uma privilegiada do amor de Deus, do poder de Deus. Mas também eu não sou pobre, não, porque pobre é o diabo. Todo dia aqui na minha casa eu almoço, janto e merendo. E me deito e durmo a noite todinha. Ainda levanto com preguiça de levantar. Eu não passo a noite me assustando, eu não passo a noite vendo vulto, eu não vejo vulto, eu não vejo nada. Só uma boa noite de sono e amanheço o dia tranquila e faço trabalho, faço minhas coisas tranquilo, com minha consciência tranquila, porque eu tenho consciência do que eu faço, do que eu estou fazendo, do vídeo que eu gravo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho ciência do que Deus, da missão que Deus me deu e eu estou tentando cumprir, honrar com a minha missão com Deus, não com o homem daqui da terra. Eu não estou fazendo nada para agradar o homem, nem agradar o povo. Eu estou fazendo um vídeo para despertar fé em quem quer. Quem quiser despertar a fé ouvindo, desperte. Quem não quiser, ó, não ouve. Pois é, minha gente. Por hoje é só. Tenha um bom dia, que Deus abençoe, protege todos nós e que todos os que ouvir o meu vídeo seguir e pôr em prática, aprender através do meu vídeo, que Deus abençoe e protege, dê conhecimento, sabedoria e compreensão para todos nós. E que Deus abençoe e que todos fiquem na paz de Deus. Amém.